Prazer poder voltar aqui. E eu já antegozava essa alegria e vim realmente me recordando de eu sentadinho ali naquele banco ao lado do tio Miguel e ele numa educação. Que educação! Gente, que educação! E conversando com a gente, me dando uma atenção. Eu fazia isso com todas as pessoas. E eu me sentindo tão importante. E ele fazia isso com todo mundo. E aí ele contava um caso, contava outro. E eu tive a oportunidade de colocar duas histórias dele num livro que eu me atrevi a escrever, em que eu faço uma homenagem ao Sr. Alfredo Júlio. Aliás, eu acho que eu faço homenagem a um tanto de gente ali, porque o que eu fui lembrando, fui colocando, Regeneração em Vida, é um livrinho, e esse livro, nesse livro, foi muito curioso, porque eu sempre trabalhei com tipografia, com gráfica, tipografia da época mesmo, que eu era muito criancinha. E eu tinha gráfica, e uma madrugada eu acordei com um cavaleiro vindo no galope, assim, freou o cavalo e veio. Ele freou o cavalo e eu vi o cavalo crescendo assim, parou aqui assim, e a poeira, levantou a poeira assim, eu falei, gente, que isso? E na hora que a poeira levantou, eu abri o olho na cama. Isso é coisa de escritor. Aí eu peguei e aquilo ficou assim, mas eu não dormi, e fiquei com a cena do cavalo freando. E eu desci de madrugada, fui lá e escrevi o que eu lembrava daquele pedaço ali do cavalo. O negócio era um cavalo freando. Agora olha que coisa. Mas aquilo rendeu. O tal do cavalo freando rendeu. Eu fui lá, escrevi, desliguei o computador, aí eu dormi. E isso ficou lá no computador. Logo pela manhã, eu fui para o escritório e me envolvi. Tudo bem? Me envolvi com as atividades, passou uns 10 meses depois, eu estava trabalhando lá no meu escritório e deu aquela folga assim no escritório, deu aquela relaxada assim no escritório, eu de frente ao computador, pega lá aquela página que você escreveu. Eu falei, ué, que negócio é esse? Eu escrevi isso, está guardado ali, salvo ali no Word. Aí eu peguei a página e li. Quando eu li a página, me veio uma sequência, assim, de texto, mas que não tinha nada a ver com aquele negócio. Eu dei uns enters assim, já fui para baixo e comecei a escrever. Aí eu comecei a escrever e aí eu não parei. Aí foram uns 15 dias ou mais, um mês, eu escrevendo o livro. E aí, à medida que escrevia o livro, realmente se tornou uma homenagem a muitas pessoas. Isso foi em 1895, 96, o meu personagem. Depois, ali, mais para frente um pouquinho, esse personagem, ele viajou de Ribeirão Preto para Capão-Verlândia, pela Estrada de Ferro Mogiana, e aí, por todos esses acontecimentos, ele foi se encontrar com Eurípides Barçanufo. Então aí, ele, por causa da estação do Cipó, lá em Sacramento, estava com o livro original de atas lá do Colégio Allan Kardec. E eu estava lendo aquilo tudo, então aquilo estava tudo muito fresco assim na minha cabeça. Não foi uma psicografia tácita, mas certamente que teve ali dentro dos nossos amigos, né,
ficaram hábeis, amigos espirituais. Mas os personagens que eu fui encaixando são todos reais. E então eu coloco essa reunião lá do grupo do Eurípides, aí tem a história que o tio Miguel me contou ali, eu sentadinho ali. O tio Miguel me contou que o pai dele tinha um sítio lá em Sacramento. E esse sítio, o pai dele, ele vinha muito a Sacramento para vender as coisas do sítio. Ele vendia ovos, vendia a rapadura, vendia todas as coisas que o sítio produzia. Então ele trazia na cidade de carro de boi. E diz o tio Miguel que ele tinha lá uns 7 anos de idade, mais ou menos. E ele vinha pequenino ali no carro de boi, a Sacramento com o pai. E ele se lembra, e eu pus essa cena está no livro. Ele para na frente da botica, né, lá do professor Eurípides Barçanufo, e que ele ficava sentado no carro de boi enquanto o pai dele descia e o professor Eurípides vinha de dentro da botica para falar o que ele queria ali no carro. Então ele comprava as rapaduras do pai dele para adoçar os xaropes. E certamente comprava outros produtos também, certamente, né, de alimentação, alguma coisa assim. Então o tio Miguel me disse que ele falou assim, que ele lembrava do professor Eurípides nesse formato. Né? A desencarnação do senhor Alfredo Júlio, que foi em 1936. O seu tio Miguel já era então adulto, não é assim, jovenzinho, mas já adulto, e que ele estava vindo de trem de Uberaba, né? E o seu Adelino de Carvalho, que é um espírita, né? Um médium de Uberaba, muito conceituado, muito importante no nosso movimento espírita do Triângulo Mineiro, muito amigo do senhor Alfredo Júlio, ele entrou e sentou. O tio Miguel estava sentado no banco e o seu Adelino de Carvalho sentou do lado dele. E ele disse que ficou ali e o seu Adelino puxou conversa com ele. E aí os dois começaram a conversar com o seu Adelino, ele começou a conversar com o seu Adelino. O seu Adelino disse que estava vindo a Uberlândia, de Uberaba a Uberlândia, para visitar um amigo que estava muito doente. E era o seu Alfredo Júlio. E ele falou, eu preciso ir porque é grave. Mas, de repente, lá seu Adelino ficou assim, ficou quietinho, tirou o relógio, olhou no relógio, isso o tio Miguel me contando. Ele olhou no relógio, 13 horas, ele acaba de desencarnar. Aí o tio Miguel disse que olhou para ele assim, ele virou e falou assim, ele esteve aqui agora e me avisou. Pois, aí o tio Miguel falou assim, agora você quer ver, né? Isso eu quero ver. O que aconteceu? O tio Miguel disse que veio, né? Quando chegou aqui na estação, na hora que o senhor dele desceu, ele vai para trás e já tinha o pessoal espírita aqui de Uberlândia esperando o seu Adelino na plataforma para dizer que o senhor Alfredo tinha desencarnado. E aí o tio Miguel vou atrás disso tudo que eu quero desvendar esse negócio. E o tio Miguel foi lá na casa do seu Alfredo, porque o seu Alfredo Júlio comunicou, né, de corpo presente, né? Porque o médico tinha feito um exame de medula do seu, tinha tirado um litro para fazer exame do seu Alfredo. E o seu Adelino, quando entra, ele sente então a presença espiritual do seu Alfredo Júlio, dá passividade, e para confirmar o Alfredo Júlio, né, ali ligado à faculdade mediúnica do senhor Adelino, ele chama a dona Bercholini, não é, assim, na alcova, e conversa com ela e fala a respeito dos exames, a respeito da enfermidade. Então, aí o tio Miguel virou e falou, era verdade, né? O negócio era verdade. Mas eu achei isso tão bacana, assim, isso tão importante, e o tio Miguel tinha também contado essas histórias para Isabel. A Isabel Vitusso fez o livro, o seu Atos de Amor, do tio Miguel, contando os casos do tio Miguel.
Tem uma terceira história que quem me contou foi a Terezinha, filha de São Alfredo Júlio, irmã da Margarida, do Fenelon. A Terezinha, gente, como é que eu tenho tudo isso? Eu era jovenzinho mesmo e convivi com eles aqui. Muito bem, posto essas curiosidades aí, né? Então é muito bom voltar aqui ao jantar, que a gente fica rico, não é? Eu vou falar entre aspas, do Espírito Santo, não é? Que a gente fica rico do Espírito Santo, porque eu estou falando do Espírito Santo, desses Espíritos, da santidade com que todos eles viveram uma vida rica. Essas paredes estão impregnadas dessa energia e dessas histórias, não é? Mas Pedro um dia, Jesus estava lá falando, e Pedro um dia chegou para ele e falou assim: Senhor, mas o seu discurso está muito duro. Está duro o seu discurso, Senhor. Você não está vendo? O povo está indo embora, o povo não está muito agradado, não está satisfeito, não. Eu quero saber onde é que no Evangelho que a coisa é mansinha, né? Não tem. Nem o Emmanuel também não fala, não, né? O Emmanuel também não macia nada. Facilita. Não tem uma hora que ele facilita, bem que a gente quer uma ilusãozinha, mas ele também não dá. E aí a gente fica na realidade, né? Não fica iludido. Pois bem, então Pedro falou isso para Jesus, e Jesus também foi assim, duro com ele, né? Falou: ué, Pedro, você está achando que o povo está indo embora? Está difícil, está duro. Você não quer ir também, não? Quer dizer, eu fico uma resposta assim, simpática. Meu Deus! Mas olha, você sabe que tem uma outra resposta do Evangelho também, que eu vou falar. Mas aí Pedro falou: não, Pedro nem deu confiança. Pedro nem deu confiança para a resposta de Jesus. Falou: não, Senhor, o que é isso? Não quero ir embora, não. Eu quero ficar aqui pertinho, Senhor. Só o Senhor que tem palavras de vida eterna. Essa foi a resposta de Pedro, né? Só o Senhor que tem palavras de vida eterna. Não quero ir embora, não, Senhor. Pode ficar falando duro aí, não tem problema, não. Para mim, eu só quis dar uma mostradinha, né? Quem sabe o Senhor não estava vendo, né? Quem sabe Jesus não estava vendo que o discurso dele estava duro. Mas, por outro lado, vocês lembram quando Jesus saiu da Judéia e foi na Fenícia? Aí ele chegou lá na Fenícia e foi na hora que ele foi. É curioso esse movimento, né? Ele saiu da Judéia para perguntar aos discípulos quem é que eles achavam que ele era. E aí, uns que é Elias, outros que é João Batista, e eu sei Pedro. E aí pergunta para Pedro: tu és filho de Deus, vivo, né? Enviado e tal. Então isso, quem te revelou isso foi o Espírito Santo lá, tá tudo bem. Não foi a carne nem o sangue. Mas é nessa fase, porque aí Jesus, tendo saído, ele encontra com a Pelante Cananita. Vocês se recordam da Pelante Cananita? A Pelante Cananita era uma mulher que tinha um filho doente, né? E a filha, né? A filha doente lá. E ela chega e fala para Jesus assim: o senhor podia curar minha filha e tal. Mas Jesus também não deixa. Olha, ninguém está falando aqui de estupidez, não é isso, mas são as respostas diretas assim. Não é que às vezes a gente fica com um pouco de cuidado, mas são respostas diretas. Aí Jesus virou e falou assim: olha, eu vim para os filhos de Israel. O pão dos céus eu distribuo para os filhos de Israel. É um negócio mais ou menos assim. Aí a mulher fica parada um pouco assim na frente de Jesus. Por quê? Porque ele estava fora da Judéia. Então é claro que quem viesse falar com ele provavelmente não era judeu. Quer dizer, existem umas lógicas, né? Mas aí a mulher parou um pouquinho assim, olhou para Jesus e falou assim: mas Senhor, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Gente, essa resposta foi uma resposta assim, eu acho que Nosso Senhor falou assim: nossa, que coisa. Mas na hora assim, Jesus falou: não, sua filha está curada. Mas lógico que tinha que curar. Onde você viu isso? A mulher foi com humildade tão grande. Mas a resposta foi: Jesus deu uma resposta judaica, né? Aquela resposta: não, porque o
pão é para os filhos de Israel, para a raça escolhida. Você não pertence a essa raça. Mas a mulher então virou, olha o que a mulher disse. Não, até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ah, não, Jesus tinha que curar a menina mesmo.